Então, esse livro eu não encontrei ainda na internet. Se você encontrar, né? Porque eu encontrei foi em francês. Então, assim, não vi na internet. E ele, nossa, hoje eu li sobre adolescente. Tô aqui fritando a cabeça. Foi sim, minha comadre, foi no Sebo de Luzia. Foi lá que eu encontrei. Maravilhoso. Separei um cantinho pra gente conversar sobre ele. Então, toda vez que eu vier pra esse canto, é pra falar sobre esse livro. Gente, hoje eu li. Ainda tô no capítulo 2, né? Então, eu tô no capítulo das grandes etapas da evolução afetiva da criança. Então, hoje eu li sobre a parte da parte da puberdade, a idade escolar, o período de latência, a puberdade, e terminei na parte da adolescência, da evolução em si. Ele já vai terminando esse capítulo nessa parte. Então, para você se situar, que ontem nós estávamos falando sobre o modo introdutório da educação da sensibilidade da criança, e agora a gente entra para o outro ponto, que é as etapas dessa evolução, certo? Então, falar sobre a puberdade, porque quando ele fala sobre a idade escolar, o que acontece nessa idade escolar? Passou os 5, 6 anos, passou essa fase inicial que nós falamos ontem, a criança, ela meio que se afasta da sensibilidade e gera dentro dela a relação de força, então é o período na fase escolar que ela tende a fazer exercícios físicos, né, demanda no corpo dela a força, tira um pouco a sensibilidade do estar egocêntrico o tempo todo, que era a fase daquela 4 a 5 anos, e vai para a fase da força, da coragem. Então, aqui vem falando, né, que é passadas as fases dos 5, 6 anos, fortificada pelas provas que venceu, a criança vai dispor a sua sensibilidade. Então, ela vai afastar a sensibilidade para o seu desenvolvimento psíquico e intelectual. Então, passar dessas fases iniciais, que é as fases dos 5 e 6 anos, que fases são essas? Tá ainda muito complicado, complexo, muito profundo. Eu fico assim, já mudei aqui várias coisas aqui na minha casa, tive vários insights profundos aqui em casa com as meninas, né, principalmente com elas que estão na fase dos 5, 6 anos, né, que vai determinar a fase da adolescência dela, né, porque nesse período até os 12 anos, que chama a pré-adolescência, ele meio que se afasta da sensibilidade e desenvolve outros meios, né, vai mais para esporte, para essas coisas. Tudo se passa como se a criança estivesse normal. Então, não é nesse período que nós olhamos para as crianças feridas, né? Não aparecem as feridas da criança, porque é um período que parece que a criança está normal, que já superou tudo, que está tudo bem, mas que não. Então, na puberdade é que vai aparecer tudo aquilo que estava abafado, tudo aquilo que não foi bem digerido na infância vai aparecer na puberdade, que é cerca de 12 a 14 anos. É o início da puberdade e aparece a experiência que deve determinar a evolução afetiva da criança. A puberdade mais precoce nas meninas origina um novo e brusco impulso da sensibilidade. Então, a sensibilidade volta com toda a força. O desenvolvimento das glândulas sexuais, o desbrochar físico, desempenha um papel capital nesse brusco enriquecimento da sensibilidade. Então, a sensibilidade é que volta com tudo, mas é um voltar como se fosse um reflexo do que foi a infância, do que foi a primeira infância, é um reflexo da primeira infância. Então, quando acontece a puberdade, ele vai dizendo assim, que antes a criança passa esse olhar, né, que era só fixo para os pais, para a base, e vai fixar para as coisas externas. Então, o adolescente, nesse momento, vai se desenvolver não fixando os olhares para os pais, mas a sensibilidade deve separar-se deles para iniciar com camaradas, amigos, e orientar-se nitidamente para a relação das mulheres, né? Então, as relações amorosas é o que vai surgir nesse momento. Então, aqui surge a importância da experiência vivida pela criança na cerca de 4 a 5 anos. Nesse sentido, essa primeira experiência infantil constitui a repetição geral
mas com meios embrionários da crise na puberdade. Então, tudo que aconteceu nos 4 a 5 anos vai voltar, né, nessa parte da puberdade. E se ela não tivesse desenvolvido pessoalmente, passado pelo processo desse, esses seres humaninhos vão se repetir na puberdade. Então, não é nada novo para eles na sensibilidade, mas há uma repetição geral, né? Então, se essa criança não conseguiu caminhar, né, evoluir nessa idade de 4 a 5 anos, a puberdade vai matar agora, vai aparecer com tudo. Então, se fracassou essa criança, então já entra na puberdade com desvantagem. Então, ela vai entrar na puberdade de desvantagem. Se continua afetivamente ligada aos pais, então a criança, o menino, ligado à mãe, a figura materna, de forma muito pegajosa, de forma que não houve a ruptura de épito, ele provavelmente vai se tornar homossexual, né? Porque aqui vem falando, não sou eu que estou falando, nem porque preconceito, não sei o que, porque é sem Deus que não é. É porque não houve a ruptura de épito. E quando eu estudei no eu lembro exatamente sentada na sala de direito, acho que 6º período, e o professor, antes de começar a aula, enquanto estava alguns amigos, ele ia falando sobre a ruptura de épito. Que a criança, quando não existe essa ruptura, ela pode se tornar homossexual, ela pode se tornar esquizofrênica, ela pode se tornar maníaca, ela pode se tornar todas as doenças psíquicas. Por quê? Porque lá na infância não houve a ruptura de épito, não houve a ruptura da mãe e do pai, o menino da mãe e a menina do pai. Então, ela vai levando essa imagem de apego e aproximação demais pelo pai e pela mãe e acaba com a vida da criança. Então, essa é a importância, né, de a gente fazer essa ruptura, né, da mãe e do pai para a criança. Mas voltando, não era isso que eu ia falar, que ontem eu falei sobre isso. Se essa criança não tirar, não crescer e permanecer egocêntrica, criança é egocêntrica, minha gente, a gente tem que ver isso, entender e fazer com que ela cresça, né? Que ela entenda que aquele momento que ela está sentindo, é porque eu quero isso. Ela está sendo egocêntrica, ela só está pensando em si. Então nós, que nós somos a razão da criança, temos que ajudar ela a crescer, né? Sair, né, desse estado egocêntrico e partir para um estado de doação, doar-se. Então, permanecer egocêntrico, a criança, inapto para a dádiva de si, para o amor e a combatividade normal. O fracasso nos seus primeiros comportamentos infantis paralisará o comportamento posterior. Se essa criança não se desenvolveu bem nessa fase de 4 a 5 anos, ela se tornará uma puberdade muito ruim, porque ela vai paralisar, ela vai achar que está sempre infantil. Quantos jovens a gente vê que não consegue se doar em nada, e tudo é ruim, tudo é chato, tudo bate as pernas, por quê? Porque naquele primeiro momento do 4 ou 5 anos não houve essa ruptura, não houve esse desbrochar, de dar-se, de fazer para o outro. Você tem que fazer, você tem que ajudar. Aqui em casa sempre a gente faz isso, né? Agora com o livro eu consigo fazer mais intencionalmente, né? Então, tipo assim, eu poderia muito bem chegar e pegar água pro meu menino, meu bebezinho, que sabe pegar, mas às vezes não quer pegar. Então, ele pede água. Podia muito bem levantar e pegar água, mas eu vejo a irmã. Vou pedir a ela, filha, pega água pro seu irmãozinho. Ela não quer pegar água. Ela é egocêntrica. Ela só pensa nela, no que ela vai comer, no que ela vai beber, no que ela quer, porque quero isso, quero brilhante. Porque hoje teve a guerra do vestido brilhante. Eu quero isso. Ela vai querer o que é mais fácil para ela. Você acha que a criança vai querer pegar um copo de água pro irmão mais novo? Mas eu, que sou a consciência dela, que sou a pessoa que estou ali educando ela, filha, pegue a água. E ela, a partir do momento que ela tira de si, sai do seu pensamento egocêntrico e vai ajudar o seu irmão mais novo, ela começa a crescer. Puxo ela para que ela consiga sair de si para o outro. Agora imagine, se a criança
tem alguém sempre fazendo tudo pra ela, faz tudo pra ela, faz isso pra ela. Ela vai ter essa prática, essa oportunidade de exercer esse autodomínio, de servir ao outro? Não. Por quê? Porque todo mundo tá ali, olhando pra ela, fazendo as coisas dela, pra ela. Peraí, então tá bom. Aí chega no adolescente, é um adolescente o quê? Frustrado, porque não vai ter mais alguém pra ajudar ele vai ter que fazer. Mas lá atrás não teve ninguém que faça esse exercício com ele. Então é nesse momento que ele vai falando. Não sou eu que tô falando. Não sou eu. É o livro que tá falando sobre isso. Né? Sobre a atitude, como a criança tem que sair de si. Passar desse... Uma criança demasiada submissa, demasiada dependente. Não, a gente tem que criar filhos, entenda. A gente tem que criar filhos autônomos. Uma autonomia que permita o desenvolvimento, o fortalecimento do seu eu, do seu caráter. A gente não pode criar filhos só fazendo as coisas pra ele. Hoje aconteceu uma coisa interessante, né? Meu menino, de 1 ano e 5 meses, ele aprendeu a ligar o bebedouro, pegar água e derramar em algum lugar o bebê. E aí hoje eu fiquei, filho, vá, pegue água para mim. Aí ele foi, encheu, não conseguiu entender direito, mas conseguiu completar. Eu poderia, muito mais fácil, para mim, pegar o meu copo, encher de água e beber água. Mas eu pedi a ele, para que ele faça e tenha um fim. Um fim é jogar água? Não, é me dar. Então toda vez que ele for fazer esse ato, ele não vai mais jogar no chão, ele vai dar a mim ou aos irmãos. E isso as pessoas não querem fazer porque dá trabalho, porque muitas vezes eu tenho que ensinar ele, senão ele vai derramar no chão. Ele derrama no chão a água. Ele é capaz, se ele é capaz, eu tenho que permitir que ele concluir aquilo, ele é capaz. Eu vou lá ajudar, cortar essa capacidade da criança? Não, senão eu crio uma criança demasiadamente ligada a mim. E eu não quero criar filhos demasiadamente ligados a mim. Eu quero que eles possam, cortando o cordão umbilical, né, o cordão de Eppstein, eles possam desenvolver com segurança e autônomos. Eu quero crianças autônomas. Eu não quero crianças dependentes. Então aqui a gente precisa entender que como educadores e como pais, o interesse em criarem cedo na criança uma certa autonomia que permita o desenvolvimento e fortalecimento do seu eu consciente. Então, nosso objetivo final é criar crianças autônomas, não crianças dependentes de nós para tudo. Meu filho de 6 anos, ele tem que saber cozinhar algo que ele possa comer, porque ele não pode ficar dependente. Aí o que eu vejo, porque as mães não permitem que as crianças cresçam, e para elas é sempre um bebê, sempre uma criança dependente dela, chega a certa idade que ela tem que criar uma dependência de mim, do pai dela, ela não precisa mais de mim. Então, a maior briga aqui com minha criança de 3 anos, porque ela quer ir para o banheiro comigo. Mas eu já entendi, depois que eu li esse livro, que ela quer um momento comigo. Então eu vou ali, dou um momento para ela. Mas eu estou procurando meios para durante o meu dia dar momentos para ela, só para ela, para que ela não necessite me chamar a ir ao banheiro, já que ela sabe e permita dar autonomia a ela. Porque ela não precisa de mim para ir ao banheiro, porque ela já tem 3 anos e ela sabe fazer isso só. Ah, não, jamais eu vou pro banheiro com meu filho até... Não precisa, precisamos da autonomia do sono. Por quê? Porque eles são capazes. Se a gente tolir isso dos nossos filhos, a gente não está criando as crianças, a gente está criando seres iguais a nós. Estão criando seres só para nós, mas não, a gente tem que criar eles para o mundo, para a vida cotidiana, para a sociedade. Se ele não é capaz de assumir dentro dele pequenas possibilidades, pequenos sofrimentos, ele não vai conseguir suportar grandes sofrimentos. E a vida não é fácil. A vida tem grandes sofrimentos, sim. E como é difícil para mim superar grandes sofrimentos diante daquilo que eu fui cortada lá atrás de superar pequenos sofrimentos. Então, diante dessa realidade, vocês têm que entender, pais que me escutam, que a gente tem que criar filhos autônomos, filhos que passem pelo sofrimento, mas que nós possamos ajudar eles a passarem, desenvolverem sofrimentos. Eu tenho um caso muito, muito assim, muito claro para mim. Os pequenos passos, né? Quando a criança é bem pequenininha, começa a aprender, os pais caem muito em cima, né? Porque a criança não pode cair, a criança não pode machucar,
Mas eu sempre digo aqui em casa, elas podem se machucar, elas podem cair, elas não dependem. E isso funcionárias atrapalham muito o desenvolvimento da criança. Mas enfim, porque elas querem proteger demais, né? Então não tem essa noção. Aí eu vou pro parquinho. Quando eu não estava estudando, né, eu sempre ia pro parquinho o tempo todo. Eu parei, depois agora eu voltei para ir parquinho para as crianças. E meu menino, ele queria subir, o meu menino de 1 ano, queria subir o escorregador pela ladeira. Eu disse, filho, você não vai conseguir, tá? Ele foi. Aí a galera, pega o menino, não vai cair. Ele sabe o limite e ele sabe até onde conseguir. E isso foi treinando. Aí ele não conseguia subir o degrau. Não conseguia. Mas ele ia tentando. E eu não podei. Ele, Tainá, mas pode cair, pode caber, pode quebrar o pescoço, pode morrer, não sei o que. Pode. Mas ele é capaz de superar isso, superar sua incapacidade, desenvolver autonomia e conseguir se desenvolver no objetivo que ele quer, que é subir o negócio. Hoje ele tem 1 ano e meio, ele consegue subir o negócio, descer, subir, descer. Por quê? Porque eu não podei. Então nós, pais, não podemos podar o desenvolvimento natural da criança. A gente tá numa noia. Eu vejo pais noiados com isso. Pais que não conseguem nem dormir, achando que a criança vai cair da cama. Bota esse menino no cercado e acabou, vai deixar vai dormir. Pais que estão noiados com situações normais da vida. Medos irreais. Medos de apego demais pelos filhos. Nós não podemos ser apegos demais pelos nossos filhos, porque nós queremos que eles se desenvolvam e desenvolvam com autonomia, com segurança e vai-se embora. Nós não podemos ficar pegados à criança. Ai, meu bebezinho, a criança tem 5 anos. Meu bebezinho o quê, mulher? Toma vergonha. Não é um bebê, não. Já tá pra fazer muita coisa. Então, esse senso de responsabilidade que ele fala, né? Criar fortalecimento do eu, é o que faz que a criança que é muito submissa, muito mimada, é fraca. Então, quando você vê uma pessoa egoísta, é uma pessoa fraca. Ela não consegue permanecer dentro dela egocentrismo. Então, ela não consegue dar passos. Então, pessoas egoístas são pessoas apegadas a alguém, né? Então, ela sempre procura proteções. Quanto adulto a gente não vê que é tão egoísta, que não quer ter outro filho, não quer ter filhos, porque é tão egoísta, é tão angustiado pela sua vulnerabilidade. Ele sabe que quem é egoísta é fraco. Todas as pessoas egoístas são fracas. Então, que procura constantemente proteções para que a tal sensibilidade que permaneceu egocêntrica, com choque demasiado bruscamente, perdas pode dificilmente ser suportada. São pessoas que não conseguem suportar a vida acontecendo, não conseguem suportar lutos, perdas, traições. Então, ela consegue viver e o sujeito está sujeito para regressar a fases infantis da sua sensibilidade. Então, ela não consegue evoluir sensibilidademente infantil.